pessoal, como vocês estão? Estou de volta em mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Hoje eu irei trazer para você uma experiência que ocorreu comigo durante o auge da pandemia. Ela foi uma das primeiras experiências que eu tive naquela época, que começaram a ser corriqueiras, né? Começaram a ser quase que semanais. E elas eram acompanhadas com alguns fenômenos, do tipo assim, eu percebia presenças no meu quarto e eu não conseguia enxergar, né, obviamente. Tinha assim toques em algumas partes do meu corpo, eu sentia toques na minha perna, no meu braço. E elas assim passaram a ser experiências bem vívidas e extremamente lúcidas. Essa experiência ela ocorreu assim num dia normal. Eu dormi normalmente e aí ela ocorreu de manhã. Todas as minhas experiências ocorrem, né, na parte da manhã, entre os horários das 4 às 7 horas da manhã. Geralmente eu não tento sair do corpo após as 7 ou as 8 da manhã, porque nesta hora a movimentação de pessoas na rua e há muito barulho aqui, né, onde eu moro. Em todo lugar, né, aqui em São Paulo é uma barulheira. Todo lugar que você vai, você não encontra silêncio. Muitos projetores gostariam de mudar, né, para o interior, para um lugar assim mais silencioso. E aqui em São Paulo é muito difícil. Mas não sei como, mas a gente consegue ainda, né, algumas experiências. Ultimamente está mais difícil, né, porque parece que aqui onde eu moro ficou mais agitado ainda. Na época da pandemia estava talvez mais tranquilo, as ruas estavam vazias e era possível assim a gente conseguir uma qualidade de experiência melhor. Eu ainda gostaria, né, de morar em um local um pouco mais tranquilo, mas enfim, a gente tem que se virar como a gente pode. E aí neste dia eu dormi, acordei de manhã, né, com o sono completo e já descansado, né? E aí eu lembro que eu saí do corpo da forma clássica, que é assim, a gente sente o desprendimento do corpo astral. E aí eu senti, né, o corpo astral se desprender. E eu lembro que eu me movi para a direção da minha garagem, que fica atrás, do lado aqui do meu quarto. Eu queria ir para a direção da rua. Geralmente eu saio sem enxergar nada, e neste dia eu saí, não enxergando quase nada. Atravessei tudo, parede e o portão, né, que separa a minha casa da rua. E fui para a direção onde fica assim meu vizinho aqui da direita, na direção da garagem dele. E eu sem enxergar nada, eu cheguei em determinado local ali, eu percebi como se fosse uma correria de gente que parece que tinha se assustado, né? Eu senti que havia gente correndo no momento que eu cheguei. E aí, de repente, a visão se abriu, né? Ela se abriu aos pouquinhos, ela foi se abrindo aos pouquinhos, a visão foi se abrindo. E eu percebi o local onde eu estava. Era uma casa assim que é meio escurecida, assim, né? Não tinha muita iluminação. Era uma casa simples, tinha algumas cadeiras e ali haviam várias crianças pequenas. Elas estavam assim me olhando assustadas. Estavam sentadas ali, né, nas cadeiras ali, e elas me olhavam assim com cara de espanto.
Eu olhei assim, eu só vi criança naquele local. Eu perguntei para elas se havia algum adulto no local, né? Havia uma entrada lateral ali. Eu não enxergava a entrada, ela ficava lateralmente, mas dali surgiu um homem. Ele saiu daquele local e me olhou assim meio espantado, meio assustado. Ele era assim um homem assim aparentando entre os seus 40 anos, 40 e poucos anos, moreno. Ele estava trajado assim como se fosse um asiático, né? Talvez um indiano. E ele tinha traços assim como se fosse um indiano moreno. Mas não dá para saber, né? Porque aqui no Brasil é muito comum este tipo. Mas pelo traje dele eu desconfio que seja assim da Índia. Ele parou olhando assustado para mim e eu também assim meio assustado olhando para ele. E aí eu percebi que uma das crianças ali do lado, né, daquelas crianças, falou assim para mim: "Pense em Jesus". E aí eu cheguei perto daquele homem e eu queria explicar para ele a minha situação ali, né, que eu estava fora do corpo. Mas eu ainda meio confuso, eu tentei explicar, mas não consegui. Aí eu falei assim para ele: eu moro por aqui e minha casa fica aqui perto. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: sua casa fica aqui perto? Aí eu olhei ao redor, aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu consegui enxergar, não sei como, os arredores daquele local. Era um local fechado, mas eu consegui enxergar o panorama lá fora quando ele falou: "Você mora aqui mesmo?" E aí esse fenômeno ele acontece às vezes com quem sai do corpo. A gente sai e tem como se fosse uma clarividência. É uma clarividência natural, talvez, do espírito, né? Talvez seja um dos sentidos do espírito, né? Poder enxergar a distância ou vislumbrar a região onde você está sem enxergar diretamente. E aí eu percebi que lá fora era um ambiente muito assim estranho e com certeza não aparentava em nada o local onde eu moro aqui. Se tratava assim de como se fosse cais de porto, né? Um porto. E havia ali lá fora algumas embarcações. O local assim era muito escurecido, dando a característica de ser assim algum local do umbral. Era escurecido e talvez um pouco até sinistro, né? O local um pouco bem esquisito, né? O local. E aí eu olhei para ele, né? De volta, eu voltei, a minha mente voltou para o local onde eu estava ali com aquele homem. E aí percebi claramente que eu não estava perto da minha casa. Eu estava em algum lugar ali do plano espiritual ou plano extrafísico. E aí ele, assim, com uma cara de pena ou de piedade, ele começou a olhar para mim e pegou na minha mão assim e queria me levar para algum lugar ali. Ele me puxou e queria levar para aquela entrada da onde ele saiu. Era um local assim onde havia assim uma escada que descia para algum lugar. E aí ele foi me levando. Quando ele me levou para a escada, eu despertei no corpo físico. É, Aí ali eu comecei a. Depois da experiência, eu comecei a refletir, né? Eu desconfio que aquele homem ele pensou que eu era um desencarnado dali do umbral e tinha invadido aquele local. Aí dá para entender por que ele
Ele me olhou assim com cara de espanto e as crianças também, né? E até uma delas falou assim: pensa em Jesus. Talvez aquele homem pensou que eu era um desencarnado e queria me amparar e me levar para algum local ali. Pensou que eu estava surtado, porque eu não estava falando nada com nada, né? Falando que eu morava ali e que eu deixei meu corpo ali, em algum lugar ali perto. Enfim, eu creio que alguns espíritos ali nem sabem ou não sabem que existem pessoas que saem do corpo, ou talvez nunca tenha visto alguém fora do corpo, porque talvez não seja muito comum pessoas se projetarem e ir para aqueles planos. A grande maioria das pessoas saem do corpo, mas elas ficam ali nos planos próximo à casa dela, né? No plano entre o plano físico e o plano extrafísico, o plano intermediário entre os dois. E a maioria das pessoas talvez não vão para alguns planos e não seja muito comum dar de cara com alguém que está fora do corpo. Alguns espíritos mais esclarecidos até sabem, né, que a gente sai do corpo, ou alguns espíritos que ficam aqui, né, entre os dois planos. Enfim, ali talvez seja uma instituição, né, do umbral. É muito comum ali no umbral existir algumas instituições de socorro e resgate aos espíritos que são recém-desencarnados. Eles são levados para fazer, né, tratamentos, porque a maioria que vão para lá, eles vão surtados, né, ou perturbados, porque acaba de desencarnar, é comum a perturbação pós-morte. Enfim, eu achei até engraçado, né, ele me confundir com o espírito desencarnado. Eu irei trazer mais outras experiências dessa época, né, que eu tive algumas interessantes ainda para narrar para vocês. E também eu quero narrar algumas que foram antes da pandemia, né? Algumas experiências que ocorreram antes da pandemia, que também são numerosas. E assim, também eu gostaria de discutir alguns assuntos sobre projeção astral, né? E fazer alguns temas. Mas assim, ainda essa semana está sendo muito corrido, ultimamente está sendo muito corrido. E não dá para assim fazer bolar algum tema para trazer para vocês, mas eu pretendo mudar a forma, né, de que eu faço os vídeos e também discutir alguns assuntos sobre projeção astral e não só narrar experiências. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Eu vou nessa. Tchau, tchau. Fui.